Vamos só fechar o áudio, a Maria fica, que ela vai fazer a oração, e eu vou fazer a abertura e já passo a oração para você, tá, Maria? Então, vamos lá. Tá. Presta atençãozinha aqui. Muito bem, gente. Parabéns por estarem aqui mais uma vez, comprometida com vocês, com a saúde física e emocional de vocês. É muito bom também para nós estarmos aqui, né, com todas vocês e todos vocês também, os homens de plantão Fernanda aí, Anselma, prazer imenso. Mais uma aula do voluntariado, Grupo Saúde, Mente e Corpo. E hoje, quem vai orar vai ser a Marê. Marê, então, vamos lá, Marê. A oração é toda sua, eu vou fechar meu áudio aqui. É a oração do amigo. Senhor, eu te dou graças pelo amigo que me deste. É através de sua presença que tu ficas ao meu lado. Olhando para seus olhos, descobri o sentido profundo que se oculta no teu próprio olhar. Deixando-me cativar pelo seu contagiante sorriso, aprendi também a sorrir. Ouvindo suas confidências sinceras, aprendi a escutar tua voz. Recebendo tantas provas de carinho, aprendi a amar os que convivem comigo, partilhando a vida, a fé, os erros, as lágrimas e as alegrias. Eu te admirei no rosto sereno do meu amigo. Graça te dou, meu Deus, porque te revelas em gestos tão humanos, que posso experimentar-te sempre, na pessoa deste amigo que me ama. Faze que ele seja muito feliz e que eu te encontre sempre na transparência de nossa amizade. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Maria, muito bonita. E por que essa oração? Por que você decidiu hoje tomar a frente para fazer essa oração no grupo voluntariado, Maria? No caso da amizade, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai formando novos grupos de amigos, então resolvi fazer uma homenagem aos amigos. Eu estou sempre orando pelos amigos, então eu achei essa oração, que foi uma pessoa que mandou para o meu marido, lá de Belém. Olha, em 95, Olha, eu achei dentro de um livro. nossa, que bom, que ótimo, né? Maria, manda a foto dessa oração lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Você sabe que eu tenho uma conexão, né? Além de conexão com o universo, com a mãe natureza, com todos os estados e países, com tudo, né? Mas também tenho conexão com Belém do Pará, que foi a cidade do meu pai, né? Meu pai é de Belém do Pará, meu pai conheceu a minha mãe aqui em São Paulo, a minha mãe era de São José do Rio Preto, e aí eles se casaram, e eu conheço Belém do Pará, comi muito açaí lá, tomei muito açaí, chupei muita manga, cupuaçu, taperebá, bacuri. Se alguém né? conhece essas frutas aí, Já tá falando, já tá lá, parecendo gringo aqui já. são frutas da região amazônica. Mas, gente, vamos lá então, né, Pá? Você quer começar? Eu vou abrir aqui a apresentação. Né? Deixa eu fechar meu áudio. Isso, e aí a gente já começa na aula de hoje. Pessoal, quem tiver dúvida, guarda, anota essa dúvida aí, vamos tirar essa dúvida só no final, tá? Bem, gente, então, vamos começando, tá? Eu vou falando a primeira parte da aula e depois o Nasa vai entrar para complementar. O que é isso? Primeiro, o que é isso, né? O que são as Blue Zones? Abre aqui para eu poder ver eles. Espera aí, gente, só um minuto. Aí. Bom, pela tradução, não são zonas azuis, né? Mas o que seria isso? Por que trazer isso para o nosso grupo? Então, hoje a gente vai conhecer um pouco, aumentar os nossos conhecimentos gerais e a gente vai se conectar com algo novo para a gente aprender, né? E abrir os horizontes aí, sair do mesmo e do que a gente está acostumado sempre e aumentar o nosso conhecimento, tá? Então, vamos lá. Pode mudar.
Aí. Então, o que são as Blue Zones? As Blue Zones são locais no mundo onde as pessoas vivem mais, elas ultrapassam as marcas de 100 anos de idade. Então, são algumas regiões do mundo que existem centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos, né? Então, assim, são locais no mundo específicos, são alguns, são 5, tá? Que têm a expectativa maior do que a média mundial da população. Então, é bem interessante eu trazer isso para vocês e a gente vai saber o porquê esse segredo, né, de viver 100 anos, o que eles fazem será, onde são essas regiões, e tão interessante que eu quis trazer aqui, que tem conexão com o nosso grupo Saúde, Mente e Corpo, tá? Então, são locais do mundo que as pessoas vivem mais, passando a marca dos 100 anos, então, é uns lugares aí do mundo. Então, são eles, Loma Linda, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, tá? Que é aqui, nessa região, Nicoya, na Costa Rica, que na América Central, Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia, e Okinawa, no Japão. Falar em Okinawa, aqui a gente tem uma pessoa de Okinawa, né? A dona Yoshiko é de lá, né, dona Yoshiko? Então, tá explicado por que essa juventude toda, com a idade que a senhora tá, né? Muito bom, nós vamos falar um pouquinho do seu país lá, do seu país e da sua cidade, dona Yoshiko. Isso aí é exemplo, viu? Tá? Muito bom. Então, vamos ver agora um pouquinho de cada cidade, né? E o que eles fazem, como eles vivem, o que eles comem, quais são os hábitos. Então, primeiramente, nós vamos falar da Loma Linda, que é na Califórnia, Estados Unidos. Lá é uma comunidade de adventistas, né? Que eles vivem uma década a mais da população, a mais do que a população americana. Então, a média da população americana, eu não sei precisamente quanto é, mas vamos supor 70, eles vivem 80. Se a média for 80, eles vivem 90. Eles vivem sempre 10 anos a mais do que a população dos Estados Unidos, tá? É uma comunidade que eles sempre se encontram, então eles estão sempre em contato social. Então, aí entra o nosso social, que a gente fala tanto, que as pessoas precisam de pessoas, né? E eles valorizam muito o trabalho braçal e o movimento físico. Então, olha só, eles plantam para comer, eles cultivam a uva para fazer o vinho, eles fazem do estilo de vida deles a sobrevivência. Então, eles estão sempre se movimentando, estão sempre usando aí o trabalho braçal e o movimento físico. Eu coloquei algumas fotos ao redor, que ali é uma família que desse lado esquerdo é uma família, né? Eles estão todos juntos comendo. Aqui é um casal se exercitando. Podem ver aqui do lado direito que tem um senhor cortando a grama, então o trabalho braçal, né? E aqui desse outro lado, eles fazendo uma oração, tá? Então, qual é a dieta desse pessoal de Loma Linda, lá nos Estados Unidos? Eles basicamente comem folhas e frutos, tá? Eles não comem carne. Eles são adventistas, então eles já têm também uma espiritualidade, uma religiosidade muito aguçada aí, eles já são todos, né, dessa região, são todos adventistas. Então, está sempre em alta essa espiritualidade, essa religiosidade deles aí. E eles param, como todo adventista, eles param no sábado para se dedicar a Deus. Então, sábado eles não têm atividade nenhuma de trabalho, né? Nada que eles se esforcem e eles se dedicam a Deus e caminhar na natureza. Então, é assim que essa Blue Zone de Loma Linda vive, que é tão peculiar aí. Então, eles têm a religiosidade alta, se encontram muito, comem, basicamente são vegetarianos, né? E fazem um movimento físico aí, o seu dia a dia. Se movimentam através, vivem, né? Sobrevivem através dos movimentos aí para buscar comida, plantar e tudo mais. Aí, a Dona Yoshiko aí. Então, a ilha de Okinawa, no Japão, né? É outra Blue Zone no mundo, que é uma região onde eles têm uma dieta de mais de 200 anos, a dieta que eles praticam lá. Basicamente, são legumes que eles comem,
E eles param de comer sempre antes do estômago estar cheio. Pode deixar, porque aqui eles vão ver. Ah, tá. Eles sempre param de comer antes do estômago estar cheio. Então, isso já é uma outra cultura, né? Não é que nem a gente que come até encher o estômago, até a gente ficar satisfeito, que a gente costuma falar, né? Então, eles já têm essa mentalidade de parar de comer antes do estômago encher demais, tá? Solidão não existe por lá, tá? Eles ingressam com 5 anos nos clusters, que eles falam, né? Clusters, que são pequenas sociedades que eles se encontram e se ajudam durante toda a vida. Então, dentro lá de Okinawa, tem vários grupos, várias sociedades em que eles se ajudam o tempo todo no decorrer de toda a vida. Então, isso é desde quando eles são pequenos, eles já são inseridos nessa sociedade, tá? E eles têm um propósito comum, que é muito interessante também, que eles misturam a missão deles e a responsabilidade. Então, o propósito deles é eles terem sempre a missão e a responsabilidade. Tudo que eles recebem, eles dão de volta. Então, a missão e a responsabilidade dele é o propósito que eles carregam entre eles, dê de volta. É assim que eles falam. Então, dê tudo que você recebe de volta. Então, isso é a mentalidade desse pessoal do Japão. E as mulheres, mais especificamente, nessa Blue Zones, elas são as líderes espirituais. Então, são as mulheres aí que comandam a parte da espiritualidade. Então, aí vocês podem ver, de um lado tem uma senhora agachada, como os japoneses agacham muito, né, para trabalhar assim nessa posição, plantando, mexendo com a horta ali, colhendo. Embaixo já tem uma reunião de amigos fazendo um piquenique, sentados no chão. Deste outro lado tem um japonês também colhendo, né, cortando com uma foice. E embaixo eles dançando aí em toda a alegria do mundo, tá? Então, é assim que vive essa Blue Zone, que está lá na ilha de Okinawa, no Japão. E lá na Costa Rica, em Nicoya, também existe uma outra Blue Zone, que é uma zona onde eles vivem mais de 100 anos, mas é uma comunidade pobre lá, né? Não é tão rico como outros lugares, como outras Blue Zones. Então, essa daí já é uma comunidade mais simples, mais carente, mais pobre, mas mesmo assim eles têm o senso de comunidade, tá? E lá é um local da Costa Rica, onde tem menor taxa de mortalidade no mundo, tá? E da expectativa de vida. Então, assim, onde do mundo inteiro lá é o lugar que tem menor taxa de mortalidade. A expectativa deles lá de vida é bem alta, tá bom? Por quê? A longevidade lá para eles é diferente de ser rico, porque eles acham que não precisa ser rico para ter longevidade, que basta se adaptar ao simples e fazer o simples. E a gente vai falar sobre isso. É o que a gente tem na natureza, é o que a gente tem de movimento corporal, é o que a gente tem do simples, que a gente consegue ter longevidade. A gente não precisa buscar nada fora, tá tudo muito ao nosso alcance. Então, não precisa de dinheiro, tá, gente? Isso é muito importante, eles preconizam muito isso. A longevidade é diferente de ser rico. O que eles comem? Eles comem os aminoácidos essenciais que a gente precisa para o nosso corpo, que a gente encontra dentro dos vegetais, dentro das carnes magras, dos grãos, tá? Então são diversos tipos, a leucina, um monte de ina, isoleucina, interleucina, tem um monte de ina aí, que são os aminoácidos que a gente precisa para o nosso corpo funcionar. E eles acham tudo isso dentro dos vegetais, das carnes magras, dessa dieta, peixe e tudo mais, tá? A vida é simples para eles e eles têm o bom dia deles, como a gente fala aqui comumente, bom dia para todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, para eles é pura vida. Então, eles se cumprimentam falando um para o outro, pura vida, pura vida, pura vida. Então, assim, é bem disso mesmo, de trazer o puro, né? De trazer o simples. Então, para eles, a essência de estar, a sensação de estar bem, mesmo em meio da mais pura simplicidade. Então, para eles estar bem, pode estar no simples. Não precisa estar, né? Vai fazer um exercício, não preciso ter dinheiro para ir para uma academia, eu posso me movimentar em casa. Eu preciso comer bem, eu não preciso ficar entrando em supermercados caros e comprando, tá tudo na natureza. Então, para eles é o simples aí. Então, ali em cima tem um senhor fazendo um trabalho braçal, né? Embaixo um lugar que é maravilhoso também, a natureza ajuda, né, gente?
Do lado de cá, vocês podem ver até um senhor super forte, é um senhor super forte aí, com o corpo todo malhado, tá, acho que vindo de caça, de pesca, de alguma coisa aí, de colheita, né? E embaixo, a reunião, né? Aquela reunião, o clubinho, né? O clubinho dos homens aí, a parte social, né? Então, cara, todos eles de expressão feliz e tudo mais, tá? Então, vamos para a próxima blusone, em Icária, na Grécia. Tá? É uma área mais isolada geograficamente, então essa região é uma região bem isolada, que isso também não compromete ter solidão, estar longe de tudo, não. Eles se bastam ali, tá? E eles consomem a dieta mediterrânea, muitas pessoas conhecem a dieta mediterrânea, que é rica em vegetal, em feijão, em azeite, em castanhas, em ervas, tá? Então é uma dieta muito rica aí, que hoje em dia é bem falada, que para comer bem pode seguir essa dieta mediterrânea, né? Peixes e tudo mais, que a pessoa sempre tem boa saúde. E as ervas, eles usam muito como tempero e principalmente como chás anti-inflamatórios. Então, eles usam muito ervas lá, tanto para temperar as comidas como para tomar os chás anti-inflamatórios, tá? E eles cultivam a própria comida, o que é bem interessante. Então, eles também plantam, colhem, eles pescam, tá? Então, eles cultivam toda a comida que eles vão comer e poucos deles lá têm carro. Então, a maior parte das pessoas dentro dessa Blue Zone, eles se locomovem a pé. Então, andam mais, se movimentam, são mais ativos, tá? E eles são muito participativos dentro da comunidade. Então, todos eles dão opinião naquela comunidade, todos têm que, né, em senso comum, tem que ser acordado, tem que ser decidido. Então, eles participam muito desse jeito, sendo ativo dentro da sociedade. E aí eu coloquei a foto ali da Grécia, coloquei uma reunião de amigos ali embaixo, uma festa do lado de cá e uma senhora grega ali na porta de casa, para vocês verem. Eu tirei tudo essas fotos dentro dessa Blue Zone aí, que é a região que eles estão inseridos, tá? E aí o Nasa vai falar um pouquinho o porquê, né, que eles vivem tão bem assim, quais são os 8 hábitos dos Blue Zones, das pessoas que moram nessas regiões, o que tem de comum entre essas 5 regiões que eles moram aí. Então, o Nasa vai fazer um comentário aí para vocês e a gente vai seguindo. Bom, vamos lá, então. Seguindo adiante aqui, o que a gente tem, né, nesses 8 hábitos? Tudo que nós temos no nosso método. Vamos começar por mover-se naturalmente, ser ativo, se movimentar mais, subir mais escadas, usar menos o carro, ser uma pessoa ativa hoje não precisa ir para a academia, basta ter uma vida com mais movimento no seu dia a dia. E assim, a gente está falando aqui de 8 hábitos que estão dentro de todas as Blue Zones, claro que em cidades maravilhosas, culturas das mais requintadas e também simples, que as pessoas se reúnem, etc., se conectam. Mas um dos diferenciais é o quê? É se movimentar, coisa que a gente tem dentro do nosso pilar lá. Segundo, e se movimentar também, sair do sofá, né? Sair do sofá, nada de sedentário. Em casa, jardinagem, menos elevador, andar no quintal, né? Tentar ser o mais ativo possível. Aqui a gente fala desse mover-se naturalmente, eles se movem naturalmente, são os hábitos deles, porque eles precisam plantar, colher, né? Retirar o leite, e assim vai. Então, isso já faz com que eles tenham uma movimentação diária para a sobrevivência. Então, isso é muito importante. Então, falta de exercício, gente, eles não têm, com certeza, de movimento. Trazendo para uma analogia rápida aqui, a gente fala assim, né? Ah, mas a vida é moderna, hoje a gente está aqui no encontro social. Ótimo. Ah, tá, mas a gente sabe que vários estudos comprovam, né? Se a pessoa fica muito tempo na televisão, mais até que 2, 3 horas dia, ela começa a desenvolver a depressão, começa a ter problemas circulatórios, começa a aumentar o risco de câncer do reto, não é? E por aí vai. Então, a gente precisa se policiar, trazer esse estudo para a nossa realidade e se adaptar a eles. E aí, ó, participar de uma tribo, certa comunidade ou grupo que nós já estamos aqui hoje pelo atual cenário. É o segundo dos 8 hábitos, participar de um grupo de pessoas com hábitos saudáveis,
né, com um estilo de vida saudável, que nos faça pensar e agir de forma diferente. Necessidades, né, objetivos iguais, né, eles se ajudam muito, é mútuo, né, o trabalho é mútuo, é aquele senso que você não está sozinho, não tem solidão. Então, é importante vocês se sentirem conectados a uma comunidade, a um grupo. Pertencimento, né? Pertencimento. Eu gosto, aquele grupo vai fazer bem para mim, então eu vou ficar com ele. Diminuam as distrações e tragam para cá. Gente, essa apresentação, essa aula já está sendo gravada, vai estar no canal. Vocês não precisam anotar se vocês não quiserem, tá? Vamos lá. Terceiro hábito, dar prioridade a quem se ama. Então, poxa, a gente já falou aqui, né? Quando a gente fala em dar prioridade a quem se ama, esse amor começa em nós, porque como é que a gente vai dar alguma coisa que a gente, né? A gente quer receber uma coisa que a gente não dá, ou que a gente não tem. Não tem como. Então, precisa se amar, precisa se gostar, precisa ter o autocuidado, a autorresponsabilidade, por aí vai, para a gente não estender. E também tem o senso da família aí, né? Que eles também dão muito apoio e eles dão muita importância para a família, que são os mais próximos e os amigos. E a Maria acabou de falar, hoje veio a calhar, né? Os amigos também. Com a oração da amizade, né? Que eles vivem em comunidade, vivem entre amigos, né? Então, aí eles dão prioridade a quem se ama. Então, eles estão diretamente ligados às pessoas que amam ali ao redor deles. Isso vai alimentando muito o afeto. Quando é regional, né? Quando é regional, dá até para manter essa cultura, porque é tudo regionalizado, tudo bem localizado ali. Agora, trazendo esse terceiro hábito aqui para a nossa realidade, priorizar quem se ama pode ser com uma ligação virtual, pode ser com uma carta, com uma oração. Mas lembra que primeiro a gente, né? A gente precisa se cuidar, precisa se alimentar direito, precisa fazer o exercício, estar bem, né? Estar bem para a gente conseguir se conectar e entregar um pouco do que a gente tem, com certeza, do amor para o próximo. E como é que consegue fazer isso? Quem vai fazer por você? Não tem como, só vocês farão por vocês mesmos. Tem que se autorresponsabilizar. Muito bem, vamos para o quarto. Ter momentos para desestressar. Gente, a gente já trouxe aqui um estudo, né, de uma palestra da TEDx falando sobre o estresse. O estresse não é que o estresse mata, é a forma como você lida com o estresse que pode te matar, sim, aumentar a produção de cortisol, fazer com que você tenha um ritmo de vida mais intenso, descarregue toda a sua ansiedade, tensão na alimentação, bebida, enfim, por aí vai. Então, precisa criar alguns hábitos durante o dia para desestressar. E quais são esses hábitos? Exemplos. Pode ser o esporte, pode ser uma caminhada, pode ser uma meditação, contato com a natureza, um solzinho aí na varanda, um solzinho no condomínio, com a Maria tá aí. Não porque eles estão nessa Blue Zones, né, que eles não têm o estresse, né, gente? Estresse a gente tem, e o estresse ele é caracterizado por qualquer agente externo que nos agrida, tá? Então, o estresse existe aí, eles podem ter esse estresse, né? Porque eles moram na Blue Zones que eles não vão ter estresse. Todo mundo tem estresse hoje, o estresse externo. Então, eles também têm esses momentos para desestressar. Então, eles trabalham bastante isso também. Percebeu? Tá. Vocês perceberam que, assim, a cultura, a grande maioria deles, é o seguinte, não é trabalhar o efeito, né? Tem que rever, né? Falar assim, o que causa isso? Né? Trabalhar a causa, o gatilho. Qual é o gatilho, né? O que está gerando realmente esse estresse? Então, o que está causando isso daí? Opa, deixa eu ir lá, peraí, então eu vou cultivar esse hábito, eu vou criar aí atitudes para me desestressar, seja ela qual for, que a gente já trouxe várias aqui. Vamos para o quinto, né? Alimentação baseada em plantas. Bom, tá mais do que claro, e a gente já trouxe a Marcela aqui para falar de alimentação. A gente não precisa estender muito sobre alimentação, mas é abrir menos pacote, né? E fazer o quê? Qual é a frase que ela fala? Descascar mais. Descascar mais e abrir menos, né? Abrir menos embalagens, né? E descascar mais, então, comprar mais produtos naturais e tudo mais, e comer mais, porque está tudo na natureza, ela fala, e é verdade. A gente acha tudo que a gente precisa
na natureza. Lembra da Costa Rica, né? Que eles privam a simplicidade. Então, eles vivem de uma maneira... E é uma Blue Zone mais pobre. Então, não quer dizer que precisa ter dinheiro tanto para comprar uma alimentação balanceada. Agora, vamos trazer para a nossa realidade. Hoje a gente está assim, né? Nesse estado de isolamento social. Se eu abrir o iFood, normalmente só vai ter lá a alimentação industrializada, ou a grande maioria das empresas que estão lá dentro. Mas a gente conhece aqui no bairro, por exemplo, lojas, né, de alimentos a granel, naturais, grãos, tudo, arroz integral, tudo, que também atende pelo WhatsApp. Então, não tem desculpa, tem atitude. E aí vamos lembrar, mas qual é o efeito? Eu estou com muito sobrepeso, gente. Mas aí você está olhando só o efeito. Qual é a causa? Alimentação ruim. Então, corrige a alimentação. Entendeu? Tem que mudar o foco. Não pode olhar só o efeito, não, que não vai rolar. E aí a gente tem aí o sexto, né? O sexto hábito, que é o quê? A gente trouxe aqui porque as regiões são propícias para o vinho, né? Mas não é uma garrafa ou 10 garrafas, não, viu? Vocês, apreciadores de vinhos de plantão, eu também gosto. Mas não é isso, entenda o que é o que tem no vinho, porque o vinho é uma bebida sagrada, com moderação, ok, né? Mas o vinho tem um resveratrol. O resveratrol é um antioxidante, né? E ele faz muito bem para as veias e artérias, para as funções cardiovasculares. E também tem no suco de uva, para quem não é fã de bebida alcoólica. Então, o vinho ou suco de uva é excelente, porque é rico em resveratrol, tá? E é um hábito comum deles lá, de toda a região. E faz parte, assim, da grande maioria, né? Então, agora é hora de falar do ter um propósito definido, que é o sétimo hábito. Todos lá, por cultura ou por religiosidade também, tá ligado, né? Mas todos, quando levantam da cama, têm um propósito definido. Nossa, essa palavra é muito bonita, mas e o que é um propósito, por exemplo? Vamos dar um exemplo simples para ficar claro. A vida não precisa ser monótona, a vida não precisa ser... mesmo com tudo que a gente está passando, que é desafiador, mais para algumas pessoas, menos para outras, mas não deixa de ser desafiador, a gente precisa querer acordar amanhã com algo em mente. Por que eu vou levantar da cama? Se eu não colocar minha mente em uma direção... eu preciso estar bem comigo, por exemplo, tá? Preciso estar bem comigo, cuidar da minha saúde primeiro, fazer o ritual que o Nas lá e a parte do Grupo Saúde, Mente e Corpo fala, alinhar os pilares para eu ficar bem e poder ajudar meus entes. É um propósito, não deixa de ser um propósito, só que primeiro tem que começar em mim. Agora, se eu levanto da cama e eu não tenho um propósito, fico perdido, abro as redes sociais, não tem foco, tudo fica monótono, tudo fica chato, você precisa de ajuda profissional, né? Você precisa de ajuda profissional para centralizar a sua consciência, porque você está inconsciente. Então, vamos entender o seguinte, ter um propósito definido é muito importante para você canalizar suas ações, sua energia, sua atenção e ter uma vida com muito mais entusiasmo, vigor, missão, né? Tudo está conectado, mas é importante ter um propósito. Não sei onde quero chegar, não sei quando chegar, não sei, qualquer caminho serve, perde muito tempo, né? Gera um desgaste, gera frustração, ficamos desmotivados. Eu falo isso, gente, porque eu também já estive do outro lado. Teve muitos anos da minha vida, décadas, que eu não tive um propósito definido. E hoje eu estou aqui com vocês vivendo esse propósito. Vivendo esse propósito, né? Que é o voluntariado. Mas de onde vem o voluntariado? De tudo que a gente estudou. E onde mais? De tudo que a gente fez, pós-graduação, MBA, e o que mais? Cuidamos da saúde das pessoas, ajudamos as pessoas, né? Ou seja, é congruente, né? A gente estuda, vive e aplica isso. Muito bem.
E assim, uma coisa muito relevante e importante também que a gente viu nas Blue Zones é o quê? A espiritualidade, a fé, o otimismo, a perseverança, que também tem conexão com o propósito, né, Pá? Com certeza. Porque uma pessoa que ela se conecta com a sua fé, ela não vai buscar isso fora, não, está dentro de nós, né? Está dentro de nós. Então, uma pessoa que trabalha a sua fé, ela é muito mais otimista, ela acredita em si, ela é mais perseverante, né? E essa conexão em várias outras virtudes, qualidades, enfim, valores alinhados à espiritualidade, nos fortalece para vencer os desafios, os obstáculos, os problemas do dia a dia. Não se sente desconectado, né? Quando a gente se desconecta dessas energias, dessas práticas, desses rituais, da nossa espiritualidade ou religiosidade, você se desconecta da sua essência, aí acontece vários problemas, né? Desencadeiam várias doenças. Depressão, Ansiedade, medo, pânico, angústia, né? Uso abusivo de remédio, consumo abusivo de alimento, doenças e por aí vai. Então, a gente não precisa ir tão longe. Então, vamos lembrar o seguinte, que trazendo aqui esses 8 hábitos que têm total relação com os 4 pilares do método Prevent Fit, né, que é o nosso método que a gente compartilha aqui, trazendo para a nossa realidade, vocês precisam entender que é possível mudar, mas é a partir de já. Ah, mas como é que a gente faz isso? Entender e aplicar na prática para ter os benefícios. Começar ou recomeçar, só tem esses 2 caminhos. Se nós estamos respirando, vivos aqui, conectados, é sinal que a gente tem a oportunidade de começar ou recomeçar. Literalmente, né, gente? Então, a gente tem esses 8 hábitos aí, ó, para trazer para a nossa realidade aqui no Ocidente, trazer para a nossa realidade, mesmo no atual cenário, tudo dá para fazer, não precisa ir para Costa Rica, não precisa ir para... Nem ir lá para o Japão, viu, Daniel Chico? Não precisa. A gente pode usar isso tudo aqui, a gente está conectado num grupo que é o nosso melhor, o que é o melhor em todas as áreas da nossa vida, né? Muito bem. E eles também, a gente encontrou também espera aí que eu vou mudar aqui, próximo slide, tem um livro, tá? Dos Blue Zones, muito interessante a leitura, eu quero, inclusive, até adquirir esse livro quando eu puder. Foi uma reportagem da National Geographic, que isso deve ter, inclusive, até nos canais da National Geographic, que foi essa entrevista e foi um repórter que passou por todas as Blue Zones, demorou uns 5 anos para fazer todo esse livro, para ele conseguir captar tudo como eles viviam, ele viveu um pouquinho em cada uma dessa região, então é bem interessante, é uma indicação bem legal de livro para vocês, tá? Zonas Azuis, do Dan Buettner, tá, gente? Então, se vocês quiserem uma boa leitura leve, para impulsionar e dar uma inspiração para vocês conseguirem tomar atitudes positivas aí para longevidade, tá aí a nossa indicação do livro, tá? Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui gente, a gente está aqui como professor, orientador, e muitas vezes a gente precisa ressaltar, né, pá? Fechar as distrações e focar nossa atenção naquilo que realmente possa nos beneficiar a nossa saúde física e mental, família, enfim. O simples, né? Fazer bem feito simples, né, gente? Agir com foco, né? Tem que ter mais a disciplina, melhorar esse foco para se beneficiar, senão não vai funcionar. E aqui, para terminar, perguntaram para uma das pessoas que ele entrevistou, quero ler a frase inteira, perguntou, né, por que você vive mais? Ela falou assim, não sei por que vivi tanto, acho que apenas me esqueci de morrer. Então, ela deu tanta atenção em viver bem,
né? Que ela nem pensa nesse dia, então ela vai vivendo bem, vai plantando. Então essa frase aí tem assim um sentido muito forte, né? Então a pessoa focou tanto no positivo, que é fazer o que precisa, né? Ser ativo, comer bem, se conectar com a espiritualidade, se movimentar e tudo mais, que ela esqueceu de que existe uma morte, né? Então ela está vivendo aí um dia após o outro e vai vivendo 100 anos mesmo com a mentalidade dessa. Então eu deixo essa frase aí para vocês Posso refletirem. complementar essa fala sua e essa Pode? frase? Ela fala assim, né? Porque vivi tanto, acho que apenas me esqueci de morrer. A gente nem precisa esquecer, na realidade, que já é uma certeza. Isso daí Não precisa o ficar lembrando e criador, focando no negativo, né? o criador já decretou, né? É a única certeza. Mas ela colocou o quê? O foco da atenção dela sempre na vida. Então, quando a gente coloca o foco da atenção, a gente precisa sempre lembrar. Já falei essa frase aqui, vou falar de novo, que ela é muito importante. Quanto mais atenção nós colocarmos naquilo que nós não queremos, mais daquilo que nós não queremos, nós teremos. E o que ela está falando nessa frase? Ela colocou o foco da atenção dela naquilo que ela queria. Tanto que ela quis, tanto que ela teve aquilo que ela colocou a atenção. Que é viver. Que é viver. Então, se ela colocou a atenção, o foco da atenção dela na vida, ela nem se lembrou, né? Existe morte. Que existe morte. Então, olha só o exemplo, né? Bem prático aí. Muito bem. Aqui a gente fecha a apresentação e aqui voltamos para a tela. Então, vocês já estão com a gente aqui, né? Diga. Não, eu quero saber se alguém quer fazer alguma observação. Alguém conhecia aqui? Levanta o braço. Alguém conhecia a Blusone? Não, ninguém. Não. Alguém quer fazer alguma observação? Pode abrir o áudio, pode comentar. Fátima? Então, eu já assisti filme que fala dessas comunidades, mas eu não sabia que tinha esse nome. Ah, que legal. Comunidades que vivem nos Estados Unidos, né? Que eles plantam o próprio alimento, que eles têm a religião deles ali, tudo, né? Os Mormons, né? Uma vez assisti até da religião Mormons, né? Então, certo. Mas também não sabia que se é que faz parte desse Blue Zones, né? Muito legal. Eu acho que deve... Só que o que tem do bom que eu acho, e também tem a parte, assim, não sei, na minha visão, que não é bom, é que, assim, todo mundo tem que se adequar àquela vida. Se um quer sair e morar em outro lugar, estudar outra coisa, viver de outro jeito, eles já não aceitam, porque as pessoas têm que casar com pessoas dali do própria comunidade, viver ali, estudar o que eles querem, tudo. Foi um filme que eu assisti, inclusive é isso, do rapaz que não, ele queria sair, ele queria ir embora de lá. Mas isso daí, Fátima, é padrão, né? A gente está falando de padrão. A Blue Zones, a gente está falando de estilo de vida e hábitos saudáveis, né? A gente está falando padrão, que também tem relação com a Blue Zone, mas aí já entra um outro, abrange outro, algo mais, né? Mas muito bom, é isso aí. Obrigado, Fátima. Maria, vamos lá? Não? Você não levantou? Ah, Emília. Emília, vai lá, Emília, libera o seu áudio. Então, eu assisti documentário, eu acho que a dona Chico pode até falar melhor, mas sobre o pessoal do Japão, né? Então, além que eles dão muita ênfase na alimentação, no exercício, na viver em comunidade, mas o que mais me chamou a atenção é a alegria deles. Eles falam que tem que ter alegria na vida, alegria de viver, sempre com otimismo, sabe? Isso, assim, a maneira deles encararem a vida é sempre com muito otimismo. Isso acho que faz mais diferença mesmo. É o lugar do Japão onde tem maior longevidade, né? Okinawa. Isso, assim, vamos dar uma palavrinha para a dona Yoshiko, para ela falar a experiência dela. Obrigado, viu, Emília? Dona Yoshiko, qual é a sua experiência aí com essa cidade? Pode compartilhar alguma vivência sua com a gente?
Então, Okinawa é bem pequena, é longe do Tóquio, né? Longe de avião, acho que é 1h30. É muito longe. Aí, antigamente, Okinawa, assim, como não tem muito futuro, ia no outro país para ganhar dinheiro e voltar. Então, uma família que vai para a Argentina, vai para Peru e outras cidades, assim, né? Brasil, e tudo ia para ganhar dinheiro, com fora o nome de Decaseg, não sei se Emília traduzir as coisas. Imigrantes, eles vieram como imigrantes, né? Sim. Só para ganhar dinheiro. É. Aí tudo foi, e fica morando em outro país, Peru, tudo, Estados Unidos. Muito bem. E, Aí, dona Yoshi, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tendo essa visão hoje, né? Depois de quase aí, quantas décadas, né? Muitas décadas, né, dona Yoshi? 60 anos. Muitas décadas aí, vendo a sua cidade, né? Referência aí em longevidade. Isso toca a senhora de alguma forma? Tem alguma coisa na genética escondida aí nas mangas? Compartilha com o grupo aqui. Lá no Okinawa é tudo simples, assim, cultivavam, tem muito roça, tudo assim. E senão tem muito mar perto, e pescava, e assim, de alga marinha, tudo assim, colocava na alimentação. Depois, lá tem tempestade, todo ano tem tempestade. Aí, mas é assim, plantação de batata doce. Batata doce é mais fácil de germinar e agora que fica sabendo que é nutriente. Comia muito batata doce. Arroz, assim, é muito difícil, assim, né? Arroz era luxo. E em casa tinha, assim, arrozal. E tem que trabalhar muito. E hora de plantação, hora de colher, tudo. E tem todas as coisas, assim. Carne, assim, tinha só porco, frango, cabrito. Olha, isso aí. Estava numa casa, assim. Aí tinha que alimentar esses gados, tudo. Tinha que buscar capim, tudo, assim, muito assim, pouquinho. Tenho 6 irmãos mais velha, aí sempre trabalhando, ajudando minha mãe, e só trabalhando. Quando na infância não tinha muito assim, brincadeira com amigas, tinha pouco, essa aldeia, pouca gente, pouca criança. Então quase não brincava, né? E só Já pegava no ajudando minha batente, mãe. né, dona Chico? Já pegava no batente cedo, né? Muito bem. Obrigado, viu, dona Chico, pelo depoimento aí, pela experiência que a senhora compartilhou com a gente aqui. Aí, depois teve guerra, quando tinha 5 anos, e teve a Guerra Segunda Mundial, e piorou. Os homens, tudo foi na guerra e morreu. Muito viúva, minha amiga assim, da escola, mãe sem pai ficou viúva. Aí tem que lutar muito. Aí depois terminou a guerra e veio democracia. Aí veio todas as coisas, alimentação, assim, tudo tipo americano. Aí já estragou também. Já teve influências aí, né, dona Chico? Muito bem. Obrigado, viu, dona Chico, pelas suas declarações, informações, experiências vividas, viu? Muito bom. Obrigado, viu? Pá, quer falar alguma coisinha mais? Chega? Então, gente, eu gostaria de saber se alguém mais quer falar alguma coisa só desse assunto, Blue Zones, de estilo de vida, a relação com o método. Alice, Não, por
Não, só uma observação, que a Paty não falou da Itália, da Sardinha lá, não falou da Itália. E como eu sou descendente de italianos, eu queria saber. Não falando Eu da não falei? Sardenha? Será que eu pulei? Então, o meu assessor aqui deu... Pulou. É? Você falou da Loma Linda, da Okinawa, Nicoya e Cária. Não falou da... Não explicou da Itália. Da Itália Aí, aí. pulou. Ah, agora sim, eu sei que eu fiz. Eu não falei, porque o meu assistente aqui que mudou meus slides pulou 2. Vou te pôr no castigo, viu? Olha lá, da Sardenha, né, a região da Itália, são 14 vilarejos o Blue Zone deles lá. Obrigada, viu, Alice? Ainda bem que eu tenho todo mundo que está atento aqui na aula. Yes. Isso aí. E a dieta específica deles é principalmente o pão produzido por eles na região. Eles fazem também um queijo probiótico do leite de cabras, das cabras que eles cultivam ali. Inclusive, tem até uma foto aqui de um senhor mexendo nos leites aqui, no leite aqui. Tá? E eles também fazem o vinho caseiro, também, porque lá na região da Sardenha, Itália, tem bastante, né, plantação de uvas aí. E a sociedade deles, que eles vivem bastante, eles vivem com uma família, sempre vem antes. Então, a família aí é o centro de tudo, a prioridade. Eles são motivados pela família e a família os motiva, né? Então, está sempre nessa troca. Então, a família aí é o núcleo. Eles dão muita importância para a família. Espera aí, que mudou o slide. Mudou? Mudou. Tá vendo meu assistente aqui, me complicando? E lá, também na Itália, os idosos, né? Os mais velhos, são os conselheiros, sempre dos mais jovens, e de todas as decisões políticas tomadas ali na região da Sardenha, são os mais idosos que optam, né? Que dão a sua opinião. Então, até tem um senhorzinho ali trabalhando numa máquina feita bem... caseira, né, de madeira. Deste lado tem as senhoras fazendo pão e a região maravilhosa da Sardenha ali em cima, que eu coloquei uma foto até do lugar. Então também eles trabalham pescando para sobrevivência. Então, Alice, é demais. Olha lá a sua cidade, né, que você falou que é da sua família. É a minha cidade, mas o meu avô veio, não sei de onde aí, mas veio da Itália. Ah, entendi. Então, muito bem. Obrigada, viu, Alice? Lembrado, obrigada. Alice, você está atenta, hein? Muito bem, tá gostei aí. Passamos batido. É que eu falei das 5 e não falei dessa, né? E eu passo batido mesmo. É isso aí. Pessoal, então, oi, Anselmo. Depois a Tomi. 2 observações. A primeira também é que eu senti falta da Sardenha. Esses italianos, viu? Tudo italiano, tudo de boa gente. É, isso aí. Outra observação é quando foi falado do otimismo, da alegria, pessoas festivas. É o caso, por exemplo, da família da Meuri, da Zanella, da Itália. De que região, Anselmo? Como? De que região? Treviso. Treviso é norte da Itália. Norte da Itália. É uma família muito festiva. Eles estão passando muito mal nesse período de pandemia porque não podem se reunir. E brigam, até que reunir. Bom, tudo bem. Se reúne. As escondidas se reúnem. Tomando vinho, viu? Vinho. Uma observação é o seguinte. É uma família longeva. O avô da Meuri faleceu com 104 anos. Olha lá. Dormindo, sem doença nenhuma. Nossa, abençoado várias vezes, hein? A minha sogra, a mãe da Meuri, 100 anos. 100 anos. Tranquila, consciente. Vai ter que aguentar muito, viu? Então, Meuri, então você está com a genética boa aí, hein? Anos, por aí. Vou contar um caso. Com a dona Aurélia, a mãe da Meuri, minha sogra, ela teria ter quase 90 anos. E nós fizemos uma viagem para o Espírito Santo. De carro. Então, fomos em 2 levas. Nós fomos até
Paraty, aí pousamos em Paraty, depois continuamos. Bom, eu cheguei em Vila Velha. Eu cheguei lá esbudegado, cansado, né? Falei, vou tomar um banho e deitar um pouquinho. Eu deitei, aí minha sogra falou, nós não vamos passear? Ela viajou. Falei, deixa eu dormir um pouco, depois viajar. Não, era festeira, gostava de viajar. Meus filhos também. E todos os filhos. A minha sogra morou muito tempo comigo aqui em São Paulo. Ela levantava de manhã, passava o batom, o colar, penteado, já queria sair. Então, isso é vida. Vida. É a alegria de viver, né? Viver. Mesmo, ela não pensava na morte, ela pensava na vida. É isso aí, obrigado pela ilustração. Foi o que a Emília falou, é isso mesmo. É bem isso. É o que a Emília falou. A Emília falou isso mesmo: otimismo, alegria. É isso mesmo. Perseverança, o último tópico lá, é isso: a espiritualidade, perseverança, fé e otimismo. É isso mesmo. Muito bem. Vai ter que me aguentar muito, viu, Paty? Não é, Meury? Selma, a genética aí é boa, hein? Vai longe, Vai ter que me aguentar muito. Que bom, vai ter um companheiro aí pro resto da vida. Vou fazer uma piadinha aqui saudável. Se tiver algum italiano aí que queira adotar eu e a Paty para a gente ficar com a cidadania aí e fazer essa aula lá da Itália, a gente já está indo, hein? Juro que a gente assina e não quer nada, a gente só quer a cidadania. A cidadania, né? tá fechado. Nós também estamos... Fátima leva os grupos lá de viagem, tá liberado, a gente vai lá e faz isso também. Muito bom. Obrigada, viu, Anselmo e Meury? Oi, Tomico, você tinha pedido para falar, né? Não, só um comentário sobre Costa Rica. Porque Costa Rica, nós temos uma filha e o genro, eles estão morando lá. Aí nós tivemos a oportunidade de conhecer, mas só que eu não sabia, eu não conhecia essa cidade de Nicoya. Vou procurar saber onde é. Isso. Exatamente. É interessante a vida de lá, realmente. Tem muitas plantações, tranquila, como é que fala? Até o café, tudo colhido, tudo na mão, sabe? Tipo artesanato. Tem muitas plantações bonitas, tem muitas igrejas bonitas, né? Eu achei realmente um lugar assim, mas não sabia que tinha essa longevidade lá, nessa cidade. Olha aí, tá vendo? Quem sabe não vai para lá vocês dois morar lá na Blue Zone. Hein, Fernando? Dele, por enquanto eles estão morando lá, mas não sei até quando, né? Agora, uma coisinha que eu queria comentar sobre o Japão. Não cheguei a conhecer a Okinawa, lá da Dona Yoshiko, né? Mas fui até quase no sul, que tem sobrinha que mora lá. Eu achei interessante que realmente o Japão também ele tem uma vida de pessoas idosas, são muito alegres, e tem até uma ginástica que chama ginástica de 100 anos. Tá? Achei interessante. Olha aí. E vai na vizinha, a tia da minha sobrinha, do marido dela, vai de bicicleta, ela tem quase 90 anos, vai de bicicleta para ir nessa ginástica de 100 anos. Você vê? É um movimento que mantém ela assim, ativa. Nossa, até ela convidou, mas não pôde. Graça! Dá para imaginar a cena, né? Uma senhora de 100 anos pedalando do seu lado, assim, falando onde você vai. Que graça, interessante, vai fazer compra de bicicleta. O pessoal anda muito de bicicleta lá no Japão. Aí eu achei muito interessante essa parte também. Ao final deve ser também a mesma coisa, né? Então, realmente, longevidade lá. E a Costa Rica realmente também é um lugar tranquilo, muito bonito. Pergunta para sua filha, Tomico, se ela conhece essa região. Nicoya, né? Eu vou perguntar. Nós andamos, nós tivemos a oportunidade de conhecer as praias do lado leste, que é Mar do Caribe, e lá do oeste, que fica Pacífico. Pacífico. Mas é muito bonito, realmente. Tem muitas montanhas, plantações, realmente, muitas igrejas bonitas. Mas igrejas, nossa, muito bonitas. Você partilhou muito pura vida lá, foi? Tudo era pura vida. Qualquer coisa, pura vida. Olha lá, viu?
Que legal, vamos aderir. Muito bem, obrigada, viu, Tomico, pelo depoimento. Eu queria comentar. Obrigada, Não, é ótimo. a gente Sempre gosta disso. ilustra, né? Isso, para Muito trazer bem. experiência, é isso aí. Aí. Se Gente, tiver alguém mais? oportunidade, vai lá conhecer a Mar do Caribe, que vale a pena. Ah, vamos sim, com certeza. Vamos. Assim que puder, né, amor? Vamos. Legal. Pessoal, a gente ainda tem o nosso quadro, só que a gente está estourando o nosso tempo. Então, a gente vai pular hoje o nosso quadro de contar a história da sua história, tá? Com relação a esse quadro que a gente colocou aqui, eu gostaria só de deixar uma observação aqui, tá? Essa é uma história que você pode contar da sua história bem leve, tá? Vocês não precisam contar nenhuma intimidade de vocês, vocês não precisam contar nada profundo que incomoda, nada que vocês não queiram expor, tá? Porque a gente deixa essas aulas abertas lá no nosso YouTube. Então, qualquer pessoa tem acesso a uma aula ao público, tá? Então, se vocês não quiserem, achar que não é conveniente contar alguma parte da vida que vocês, fiquem à vontade. Aqui ninguém é obrigado a nada, tá? A gente está deixando tudo leve, mas para a gente se conectar e conhecer um pouco a história do colega que está aqui, tá? E essas intimidades a gente pode reservar. Então, não fique com receio de serem um dia escolhidos e falar alguma coisa. Pensa em alguma coisa que vocês consigam fazer uma ordem cronológica rápida, que nem a Aninha fez um resumo, né, dos principais... Ela foi rápida, hein? Foi rápido, os principais tópicos que foi marcantes para ela, e tudo bem. Ela tem algumas outras questões que ela não comentou? Pode ser que sim, pode ser que não, mas deixa à vontade, tá? Então, não fiquem preocupados, porque essas aulas, como ficam abertas, pode ser que vocês tenham receio em contar a vida de vocês, mas o intuito aqui é conexão, e não saber da vida dos outros, tá? Porque quando a gente quer saber o íntimo, quer saber demais da vida dos outros, e não é isso. A gente quer, na verdade, conhecer o colega que está aqui no nosso grupo, tá bom? A história, a superação, somente. Né? As vitórias, né? Uhum. Dá tempo disso. Tá bom? Gente, então, ó, colocar a mão na massa aí, essa aula vai estar gravada lá, a apresentação a gente vai compartilhar no grupo, né, Pam? Sim. E também qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no grupo para a gente. Então, ó, o que você vai fazer com a sua saúde física, mental e com a sua vida após entender e compreender a aula de hoje? Se faça essa pergunta aí, né? O que você vai fazer, né? Depois do conteúdo que foi compartilhado aqui. Ah, vou entrar, por exemplo, no YouTube e dar uma olhada nesse Blue Zone, vou pegar algum hábito que eu não faço, ou alguma coisa que a gente ainda não compartilhou aqui no grupo até, e vou colocar no meu dia a dia, vou colocar como ritual. Pelo livro, de repente, tem um livro, né? Tem vídeos no YouTube. Podem pesquisar mais sobre o tema, é bem interessante. É muito pouco tempo, né? Para a gente trazer tanto conteúdo aqui. A gente trouxe mais porque tem o intuito mesmo da conexão com o nosso método, e a gente achou bem curioso trazer aí para vocês entenderem que o que a gente fala também não é nada que a gente acha, né? É tudo comprovado cientificamente, que realmente funciona para as pessoas terem saúde, mente e corpo. Então, é tudo que a gente traz aqui. E é fácil, eu gostaria só de fazer o último comentário, é fácil, entre aspas, colocar esses hábitos para funcionar em comunidade, num lugar tão lindo, maravilhoso, extraordinário. Agora, como nós estamos aqui, que é um país tropical, lindo, maravilhoso, extraordinário também, mas viver em isolamento, manter o equilíbrio, colocar todos esses hábitos para funcionar no dia a dia, isso é desafiador. Então, cabe a cada um se autorresponsabilizar e se comprometer pelos seus hábitos e as suas atitudes para ter a longevidade que deseja, que merece, porque só depende de nós, de cada um de nós. É o livre-arbítrio, né? Criar a vida que deseja, né? Literalmente. Gente, então, agora é a hora, a Paty já está aqui me filmando, não sei porque ela está fazendo isso, você gosta de me ver gritar, né? Eu fico surda, mas então, agora é hora de colocar energia, deixa eu me preparar aqui, vocês soltem aí o áudio de vocês sabem que no final a gente dá aquele grito de vitória, se prepara aí, solta os ombros, solta as ites, viu, dona Chico? Solta as ites aí, trata de subir esses braços aí de Ribeirão Preto, hein? Bora passear para a greve. Vamos abrir o... Bora. Bizuí, ó, Bizuí, não está aquecido ainda não, Bizuí. A Bizuí tem que abrir
Vamos. O áudio. Vamos. E a Marê, dá para abrir o áudio aí? Não dá. Vamos para a Itália. Tá bom. Faz o gesto, hein, Marê? Olha assim só, tá bom. Então vamos lá, gente, ó. 1, 2, 3, e... Saúde, mente, corpo! Saúde, mente, corpo! Saúde, mente, corpo! Obrigado, gente. Mais uma aula cheia de novidade aqui. Obrigada. Obrigado, Muito Thaís. bom. Obrigado, meu Gratidão. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ótimo fim de semana. Tchau, Obrigada. Lília. Bom final de semana.